Olá pessoal, aqui é o Anderson Rota de Oroeste, né? Sou construtor especialista em construções financiadas. Você já deve ter visto em algum outro vídeo, até porque se você chegou até esse vídeo é porque você viu alguma outra postagem antes que te chamou a atenção, no qual eu falei sobre eu ter perdido mais de 200 mil reais por não ter financiado a minha casa há 12 anos atrás, tá? E é exatamente isso que eu quero deixar para vocês, que você já perdeu dinheiro, muito dinheiro, e está perdendo dinheiro a cada mês. Por isso, se você tem vontade, tem o sonho de ter a sua casa, eu preciso que você assista esse vídeo aqui até o final, porque eu vou fazer algumas explicações e vou provar para você que eu perdi muito dinheiro, que você está perdendo e vai mudar a sua concepção com relação a financiamento imobiliário, tá bom? Então, se você está assistindo esse vídeo, assiste até o final. Se não conseguir, não tem um tempo para assistir agora, salve esse vídeo, copia o link, procure ele na minha página do Instagram ou do Facebook, que você vai encontrar esse vídeo e você assiste ele depois. Você precisa assistir ele até o final, tá bom? Vamos lá. Pessoal, em 2008, a gente morava em Oroeste, meu sogro mora num sítio, e em 2008 eles compraram uma casa em Oroeste, uma casa muito boa, num dos principais bairros de Oroeste, uma casa de 160 metros quadrados, uma casa de um padrão muito bom. Eles compraram com a intenção de morar na casa, tá? Mas passaram-se alguns meses, eles resolveram não mudar mais para a cidade, e aí ofereceram pra gente mudar na casa e pagar aluguel para eles, já que a gente pagava aluguel numa outra casa. E a gente aceitou, mudamos para a casa deles e a gente começou a pagar aluguel. No finalzinho de 2008, ele ofereceu essa casa pra gente. Novembro, dezembro de 2008, ele ofereceu essa casa pra gente. Já que eles tinham desistido de morar e que a gente estava pagando aluguel, por que a gente não financiaria aquela casa pra gente, né? Pra gente continuar pagando as parcelas e a casa ficar pra gente. A gente não quis fazer. Eu, quando fui fazer as contas, eu até lembro que depois, alguns meses depois, eles tornaram me oferecer, minha sogra, meu sogro, eles falavam pra gente pra gente financiar, e eu não quis fazer. Por quê? Assim como você, eu também, né? A gente foi criado numa cultura, né? E a gente adquiriu algumas crenças de que financiamento não é uma boa coisa. Quanto de nós não ouvimos falar, né, os pais, os avós ou amigos, a gente ouviu comentar que financiamento é ruim, que financiamento é péssimo, não pode entrar fazer financiamento, que o fulano fez um financiamento e quebrou, tomou prejuízo, o outro fez um financiamento e entrou num prejuízo enorme. Então a gente ouve isso ao longo da história e a gente cresce com essa crença de que financiamento é péssimo, tá? E não é. O financiamento é péssimo quando você faz um investimento muito ruim, mas investir em imóveis é o investimento mais seguro e consistente que eu já vi. E vou provar para vocês isso aqui, tá? Até porque não tem um risco. Por quê? Porque é um negócio seguro, tem escritura, ninguém te rouba, então é um negócio muito seguro, tá? E a gente cresce com essa crença, né, de que é muito ruim fazer um financiamento, no qual foi o motivo que eu rejeitei e não quis fazer o financiamento lá atrás, em 2009, começo de 2009. Então, eu fiz as contas, eu lembro que eu fiz algumas simulações na época, e fiz as contas, eu pegaria um valor e iria pagar 2,7, 2,8 vezes aquele valor que eu ia pegar da Caixa. Tá? Então eu vou mostrar para vocês que, inclusive, é a mesma conta de hoje. Você pega um financiamento de hoje, você calcula o valor de parcela pela quantidade de parcelas, você vai ver que vocês vão pegar um valor e vai pagar ao longo dos 30 anos 2,7 ou 2,8 aquele valor que vocês pagaram. Então, quando você olha para esse número, que é o que eu olhei lá atrás, né, eu tinha a mente muito fechada, cabeça pequena para isso, quando eu fiz essa conta, eu vi que eu ia pagar um absurdo. Por isso que eu não quis fazer. Por algumas vezes que meu sogro, minha sogra me oferecia, eu não quis fazer. Então, por isso eu resolvi fazer essa lousa, desenhar isso daqui, colocar os números, para provar para você o quanto eu perdi. Eu perdi mais de 200 mil reais por não ter aceitado financiar a construção da minha casa há 12 anos atrás. Tá? Então, pois bem, eu vou mostrar para vocês aqui. Ó. Em 2009, meu sogro comprou essa casa em 2008 ele comprou por 110 mil reais e fazia o mesmo preço para a gente financiar ela. Então, 110 mil reais, a Caixa financia 80%, eu iria financiar 88 mil reais
eu iria financiar da Caixa para poder comprar essa casa. A gente daria a nossa parte de entrada e eu iria financiar 88 mil. Quando eu fiz as contas vezes 2,8, eu vi que eu iria pagar em 30 anos, até 2039, eu iria pagar R$ 246.400. R$ 246.400, eu iria pegar quase R$ 250 mil, eu iria pagar em 30 anos. Então, quando eu fiz essa conta, eu assustei. Mas é lógico que a gente assusta, porque você faz uma conta muito crua. E você olha para o número final, mas é em 30 anos. Eu não parei para analisar que seria em 30 anos. Então, olha só a bobeira que eu cometi e que muitos de vocês estão cometendo, não está percebendo e está perdendo dinheiro. Bom, então se lá em 2039 eu iria pagar o total quase R$ 250 mil, em 2021 nós fizemos um negócio aqui e a gente comprou uma chácara, meu sogro comprou uma chácara e eu desocupei a casa porque ele vendeu a casa num negócio e aí vendeu a casa por R$ 300 mil. A casa foi colocada num negócio por R$ 300 mil, ela foi vendida, tá? Então, se 2021, quando eu fiz essa conta, que eu parei para analisar agora no final do ano passado, que eu fui fazer essa conta do quanto eu tinha perdido de dinheiro, que eu cheguei nessa conclusão. Em 2021, eu somei a média de parcelas que eu pagaria do financiamento, eu teria pago R$ 123.200. R$ 123.200 eu teria pago de financiamento. Aí eu fiz uma busca, com mais 57 mil, quase 60 mil reais, eu quitaria ela na Caixa. Então, 123 que eu tinha pago de financiamento, com mais 60 mil para quitar, com R$ 183.200, eu tinha a casa quitada pela Caixa, na Caixa, e eu tinha essa casa para mim em 2021. Então, ou seja, com 183 mil em 2021 eu tinha quitado. Se eu vendesse essa casa, por exemplo, por 300 mil, eu quitaria com a Caixa por 183 mil. Então, resumindo, eu perdi R$ 116.800. Esse foi o valor que eu perdi só por não ter financiado a minha casa. Eu perdi em 12 anos, eu perdi R$ 116.800. Tá, mas a questão não é só isso. Eu não perdi só os 116 mil. Eu perdi o aluguel que eu paguei também. Então eu deixei de ganhar aqui, eu perdi esse dinheiro, mas eu paguei 12 anos de aluguel. Isso porque eu não estou considerando para trás dessa conta não, porque lá atrás eu já pagava aluguel. Eu estou considerando dali, da onde eu tive a oportunidade de financiar para frente. Então, mais 12 anos de aluguel, em média R$ 700 por mês, vocês podem fazer a conta, deu R$ 100.800 de aluguel que eu perdi. Então, ou seja, eu perdi os 116, quase 117, com mais 100.800, eu perdi quase 220 mil reais por não ter financiado essa casa. Então, olha só, eu fiquei, nos dias que eu fiz essa conta, agora no final do ano passado, eu fiquei muito encabulado com isso, eu fiquei ali fazendo essa conta, fiz essa conta, eu fiquei uns 15 dias preocupado com isso, refiz essas contas, pensando que talvez eu poderia ter feito conta errada, refiz essa conta várias vezes, de várias formas, e todas as vezes eu chegava no mesmo resultado, tá? E aí, não contente com isso, eu falei, mas eu preciso pesquisar por que eu perdi todo esse dinheiro, por que essa casa valorizou muito mais do que pagou para a Caixa. Mas é lógico, para a Caixa, você faz um financiamento hoje, você vai pagar em torno de 8,5% até 9% ao ano hoje, tá? 8,5%, 9% de juros ao ano. Só que eu fui pesquisar no Google, vocês mesmos podem fazer isso, eu vi em várias páginas de notícia que a valorização dos imóveis nos últimos 10 anos foi em média de 15%, 15,3% ao ano. Tá? Então, aí eu cheguei na conclusão de que realmente estava certo a conta e por isso eu tirei a prova que por que essa casa valorizou tanto assim e que hoje ela deve estar valendo muito mais do que isso, porque já passou um ano praticamente. Então, por isso que eu perdi esse dinheiro, porque você vai pegar 8,5% e vai pagar, e vai ter uma valorização de 15%, 15,5% em média ao ano que você paga
de financiamento, tá? Então eu costumo até dizer para as pessoas que isso não é nem um financiamento, isso é como se fosse um investimento em bolsa de valores, como se fosse um investimento em fundo imobiliário. Então é muito importante que você olhe para isso, que você veja isso. Por quê? Porque você está perdendo dinheiro, assim como eu perdi na prática, você está perdendo dinheiro a cada mês que você não faz o financiamento da construção da sua casa, tá? Então é muito importante, você precisa rever esse conceito teu e olhar para isso. Porque você não financiando a construção da sua casa, está acontecendo 3 coisas com você. Você está perdendo dinheiro, você está pagando aluguel ainda e você não está morando naquela casa que você sempre sonhou. Então essas 3 coisas aconteceu comigo e está acontecendo exatamente nesse momento, está acontecendo com você. Tá? E eu, como por trabalhar no mercado imobiliário, né, e com construções financiadas, eu vi no dia a dia, as pessoas me procuram, entram em contato comigo nas redes sociais e eu vejo que muitos, mas muitos, sonham demais em ter a casa própria, mas ao mesmo tempo morrem de medo de entrar num financiamento. Alguns até não têm a condição ainda no momento, mas muitos morrem de medo. Tá? Então eu resolvi fazer essa explicação porque aconteceu comigo e eu tive esse start, essa sacada de lembrar e de alertar os clientes, as pessoas que têm o sonho, que quer ter a casa própria. Então, isso daqui serve para mostrar para você que você está perdendo realmente, perdendo muito dinheiro a cada mês, tá? Então, a cada parcela que você paga para a Caixa, ela está te retribuindo com uma valorização muito boa, tá? E outra coisa, inclusive eu fiz essa prova do Google, que eu pesquisei no Google, e para tirar uma outra prova, eu te lanço um desafio para você mesmo. Você pode fazer o seguinte, encontre no seu quadro de amigos, de parentes, você vai encontrar alguém que financiou a casa deles há no mínimo aí 10 anos atrás, tá? Pelo menos 10 anos atrás. Encontre alguém que financiou a casa há pelo menos 10 anos atrás e pergunta para ele, 3 coisas. Quanto você financiou lá atrás? Ele vai te passar o valor. Qual o valor de parcela que você paga? Aí você acha o valor que ele já pagou de financiamento até hoje. E aí você faz uma outra pergunta. Quanto a tua casa vale hoje? Preço de mercado hoje, se fosse para vender ela, quanto valeria a sua casa? Você vai ver, você vai comprovar que a casa dessa pessoa vai valer no mínimo 20, 30% a mais do que ela já pagou de financiamento. Tá? Então, por isso que é para comprovar para você que realmente você está perdendo dinheiro. Então, se você tem esse sonho, tem vontade, às vezes, eu não tenho condição agora, ou eu tenho uma restrição no nome, mas procura se organizar, pode procurar entrar em contato com a gente, você já tem uma condição, já tem um olerite, tem uma renda, procura a gente, entre em contato pelas redes sociais. Você que talvez aqui não é de Ouro Oeste, mas é de Jales, de Fernandópolis, de Votuporanga, ou de alguma cidade aqui da região, pode entrar em contato com a gente, que a gente vai te orientar, vai te dar toda a orientação, pode até te ajudar, até formalizar a tua renda, para você conseguir financiar a tua casa e a gente vai construir a casa e realizar o seu sonho, tá bom? Eu agradeço a cada um de vocês. Muito obrigado.